Olá, meus seguidores, podblazeiros, assinantes aí do canal Pode Blá, com Silvinho Santos. Eu tô aqui mais uma vez, falando de cultura, trazendo pessoas relevantes para o nosso cenário. Como eu sempre digo, se você quer cultura, esse é o Pode Blá. Roda a vinheta e vamos lá. Então, meus amigos, vocês são pessoas muito queridas que acompanham o nosso canal. Vocês já estão vendo aqui na cena uma pessoa muito importante do nosso cenário cultural, do marketing amazônico, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Eu tenho certeza, minha amiga Isabelle Morgado vai estar aqui com a gente, vai ser um bate-papo incrível. Mas antes, eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é a Penseis. A Penseis é essa empresa da qual eu estou vestindo aqui a camisa. E a Penseis é simplesmente a maior empresa de marketing da região norte, uma das maiores do Brasil, tá bom? Então, se você quer ter o seu produto de maneira com qualidade, sendo divulgado no Brasil e no mundo, procure o pessoal da Penseis Marketing. Eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos, o seu produto vai ser bem cuidado e bem mostrado, né? Vai ser bem difundido, não só para Rondônia, não só para a região norte, mas sim para o Brasil e para o mundo. Procure nas redes sociais, @Penseis Marketing, e você não vai se arrepender, tá bom? É isso aí, Penseis Marketing, patrocinando o Pode Blá e ao mesmo tempo está fomentando a nossa cultura. Minha amiga Isabelle Morgado, que legal ter você aqui, seja bem-vinda, como é que vai? Obrigada, eu estou muito bem, obrigada pelo convite, Silvinho, de estar aqui, estou muito feliz, estou amando esse lugar. Aconchegante, né? Nossa, muito bonito mesmo, bem legal as informações, achei bem bacana. Que legal. Eu quero dizer, logo, antes da gente começar o nosso bate-papo, que a Isabelle, ela me deu um presente, que veio nessa embalagem aqui, ó, o Boto Morgado, né? Isso. Ela me deu essa camisa, olha que legal, pessoal. Eu que conheci, olha aqui pra mim, isso. Eu que conheci a Isabelle pessoalmente comprando camisa. Eu vi essas camisas, né, com essa estampa regional, Isso. Vamos dizer assim, com dizeres regionais, enfim, valorizando o que é regional, né? E fui atrás de comprar o produto. E nisso achei a Isabelle Morgado, tá, pessoal? E nós falamos alguma coisa, ainda estava esboçando a questão no podcast, lembra? Uhum. E eu falei para ela, olha, quero você no meu podcast, eu vou abrir, enfim. Tá bom, pessoal? Olha, você vai gostar, tecido bom, malha de qualidade, a estampa muito original, né? Isso aqui já tem um monte para nossa conversa, tá? Eu vou deixar ela aqui de volta, tá bom? Isso. Pronto. Isabelle, vamos lá. Eu gosto de começar sempre falando sobre a pessoa, de onde você veio, esse tipo de coisa. Mas como a gente já entrou nessa, né? De onde veio a ideia? Essas frases são suas? Me diz, como é que surgiu a ideia das camisas? Enfim. É interessante falar que o Boto nasceu uma necessidade. O Boto é a marca. O Boto é o nome da marca, isso. Uhum. O Boto é o nome da marca. Senão o cara vai falar a história do Boto. O que é o Boto, né? Menino, olha o Boto, né? Rapaz, tô falando do Boto ali. Então, essa foi por necessidade. Eu comecei a empreender por necessidade. O Boto veio de uma diferenciação. Por quê? Comecei a empreender com camisetas. Só vendia camisetas normais, com frases, aquela coisa de desenho, sabe? E aí eu vi que muita gente já estava fazendo a mesma coisa. Então, o empreender com camisetas regionais veio para trazer a diferença, para fazer a diferença. Porque o que eu via? Que aqui em Porto Velho não tinha tanto esse fomento com a linguagem, com o pertencimento. E eu, durante um pouco antes, quando comecei em 2020, né, bem um pouco na pandemia, eu morava em Fortaleza, morei 5 anos em Fortaleza. E lá, quem já foi no Nordeste em si, sabe que eles são muito pertencentes, né? Eles conhecem bem sua cultura, sua história, seus poetas, sabe, tudo. E é bem interessante, quem vai lá, em qualquer lugar, você encontra alguém que conhece muito bem a sua história.
E aí, eu voltando para Porto Velho, eu vi, cara, isso pode trazer o diferencial. E eu tinha eu via essa necessidade aqui em Porto Velho, porque eu não via De repente, isso. o que era comum lá podia ser uma inovação aqui. Justamente. Entendi. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui atrás das referências culturais que nós tínhamos aqui. Já que eu já estava vendendo algumas camisetinhas, aí eu falei que vou fazer a diferença, então vamos atrás de quem já faz o cenário aqui em Porto Velho. Mas as camisas que você vendia, era coisa original, assim, criações suas? A estampa? Não. Era só aquelas que a gente via, aqueles de desenho, de desenho vem de fábrica, infantil. assim, não era ideia sua, já vinha. Não, eu só tava revendendo camiseta. Era uma graninha extra que eu tava fazendo. E aí eu pra não fazer o que todo mundo já tava fazendo, eu trouxe o regional para fazer a diferença. E aí, como eu fui atrás das referências locais, em relação à estampa e tudo mais, eu falei, cara, o que eu vou colocar na camiseta para ser diferente, né? E aí eu fui atrás das referências locais. E a primeira referência que eu fui foi, né, a professora Nay Gurgel. Porque a professora Nay Gurgel, eu tive contato com o livro dela, aquele Porto-Velhês, né? Porto-Velhês, muito Carapanã Enxevoou. E aí eu vou com ela porque ela já tem um know-how, é a pessoa que eu já tive um contato inicial por conta do livro e fui atrás dela. Foi justamente, bati lá na casa dela, ela me recebeu com muito amor, com muito carinho. E aí ela foi mostrando os livros, mostrando o trabalho que ela já fazia, que por mais que ela já fazia um trabalho, eu não conhecia o trabalho que ela fazia, com produtos também. E ela me deu super apoio, me mostrou bastante coisa, me deu bastante ideia. Enfim, foi assim. Tanto que minha primeira camiseta veio do livro dela, do Telés, o Telés e o conceito. De que nem tá no livro. Eu tirei do livro e coloquei na camiseta. Então, assim, a busca pela referência. A primeira coisa que eu fiz, buscar referência. Que até então eu tinha um contato dessa referência com ela. Inclusive, eu até trouxe o livro da professora Nay Gurgel, que foi a minha fonte de inspiração, vou te mostrar aqui. O Carapanã Enxevoou, o Porto-Velhês, que foi a minha inspiração principal. Ela me recebeu tão bem. E daí eu tirei todas as principais, primeiras, né? As primeiras estampas que fizeram o boto. Tu tem alguma com Carapanã Enxevoou? Ainda não. Essa eu tô trabalhando, porque eu quero poder fazer ela direitinho. É muito legal. É uma frase muito típica nossa, né? Com certeza. E como você falou, a Nay Gurgel, essa obra dela, ela mostrou para quem se liga, né, na literatura local, enfim. Sim. Mostrou uma espécie de eu não sei se você consegue perceber, de uns tempos para cá, esse tipo de coisas pitoresca da nossa gente passou a ganhar um certo valor. Sim. Eu acho que com a questão do pertencimento, o que antes era pejorativo passou a ser meio que um orgulho de... É minha língua, é o meu dialeto, né? Sim. O lance do beradeiro. É isso que eu ia falar, né? O beradeiro. O beradeiro hoje em dia é visto como uma espécie de bandeira. Eu sou beradeiro, rapaz, né? Justo. Antigamente era, tu é beradeira? Era tipo... Era pejorativo mesmo, exatamente, né? E não é muito antigo, não, porque eu lembro que na minha adolescência o beradeiro era super pejorativo, a gente zoava muito com esse termo, né? Então, para tu ver que é um resgate da nossa língua, da nossa linguagem, aquilo que é próprio nosso, que que foi se movendo, como você falou, foi criando raiz e foi crescendo, foi florescendo. E é bem interessante ver que a própria Nay Gurgel, quando eu fui procurar, ela falou sobre o contexto do beradeiro, né? Da onde veio esse termo, etimologicamente falando. E ela falou mesmo que era que veio lá do Nordeste, que eram os nordestinos que viviam à beira das linhas do trem. E aí, como veio muito pra cá, muito nordestino, hoje até é o dia do nordestino, hoje, dia 8 de outubro. Não sabia. Hoje é o dia do nordestino. E aí, eles vieram pra cá, né? Muitos vieram pra cá, se estabeleceram aqui, os arigosos, justamente. E aí, e trouxeram esse linguajar também, e nós nos apropriamos dele. Tanto que eu escutava muito, quando eu comecei a entender um pouco mais, né? Que escutava muito isso, tipo... Aqui falava muito que é ribeirinho e toda a região norte, né? E o beradeiro era próprio daqui.
E eu nunca entendi o porquê. Aí, ao estudar, ou falar com pessoas que conhecem, né? A pessoa da Negogel foi uma delas, aí eu fui entender da onde veio o termo beiradeiro. E é bem interessante isso. E isso, a gente também tem a questão do beiradeiro, no caso, a nossa beira característica do beiradeiro é a beira do rio, Beira né? do rio. Também tem essa. Mas como você falou, o nosso tronco, a formação de Porto Velho, ela é muito misturada. Isso. E um dos principais povos, digamos assim, foi o nordestino, o pessoal do Nordeste. Quem forjou Rondônia, Porto Velho, foi muita gente do Nordeste. Sim. Que é um povo que tem por característica essa força de trabalho, de garra, né? De raiz, né? De raiz, exatamente. E o que enriquece, eu acho, na minha opinião, o teu trabalho, é que você... Eu sinto isso no teu produto. Sim. Que me perdoe os outros, né? Não sei. Mas a tua estampa, o teu produto, ele tem uma pegada de luxo. Aqui no norte a gente tem a tal da roupa de sair. Tô ligado. Não tem? Tem. Não, isso é roupa de sair, eu não vou usar em casa. Né? A tua roupa, a tua camisa, o teu produto, ele é um produto que veste para eventos. Sim. Não é só aquela para coisas, para resenha, né? Para resenha qualquer. Não, ela é um tipo de produto que cai bem, um look esportivo ali para você sair, dar uma volta, não é algo para você usar em qualquer momento, digamos assim. Você pode usar a qualquer momento, a partir de que é seu, você usa a hora que você quiser, né? Mas eu quero dizer assim, ela tem uma pegada luxuosa, eu acho legal isso, ela veste bem, eu não sei se tu pensou, né, no sentido assim, se tu teve uma busca por um tipo de malha, enfim. Quando eu comecei, uma coisa que eu fiz questão, desde quando eu comecei mesmo, é trazer qualidade. Porque eu vi o quê? Nosso povo já tinha uma situação muito difícil em relação ao pertencimento. Já tinha a gente escuta muito ainda, mas estamos melhorando. Essa questão de falar mal da cidade, de não gostar da cidade. E acaba que eu quis trazer dentro de todo o contexto do Boto, ao começar pelo produto, qualidade. Eu não quis trazer qualquer produto. Para mostrar o que é daqui é bom, sabe? Aquilo que vem daqui é bom. Então, eu quis trazer mesmo um produto que, por mais que fosse um pouco mais caro, um pouco mais... Ele é resistente, ele é bom, assim, sabe? O tecido num todo foi pensado. Por quê? Por que algodão? Porque o algodão é um tecido mais sustentável, é um tecido mais que é respirável também, né? Então, acaba que tem essas nuances. Eu fui em busca mesmo do melhor. Eu quis trazer o melhor, não só porque é obrigação do empreendedor, né, ofertar produtos de qualidade, mas porque também eu quis buscar nesse sentimento de pertencimento, que aquilo que vem daqui é bom, assim, sabe, com qualidade. Isso que eu ia ponderar nesse sentido aí, né? Eu acho que isso dá até uma, como é que eu vou dizer, um orgulho no sentido assim de que você, para oferecer um produto para cá, assim, que é regionalizado, digamos assim, você não pensou pequeno. Sim. Você pensou em entregar qualidade, né? Porque existe... Lá vai eu falar isso de novo, mas existe um estigma ao norte, à Amazônia, só índio, onça na rua, sucuri no quintal. Então, existe uma falácia, uma retórica de quem é de fora, de quem não entende de geografia, e quem não conhece nada, né? De que eu já passei isso na pele, já fui para fora, em outras cidades do Brasil, que eu digo, Sudeste, até mesmo Nordeste, em alguns casos, as pessoas se surpreendem em a gente dizer que, sei lá, que a gente tem uma internet boa, né? Que tem shopping na minha cidade. Então, parece uma coisa arcaica, mas acontece, cara, infelizmente. E quando vê, de repente, cara, esse produto aqui é da onde? Pô, de Rondônia, é lá do norte. Então, assim, você impacta no sentido de qualidade. Não é o que estão esperando, uma coisa chinfrim, vou usar essa palavra, né? E é bem interessante isso mesmo, porque você pode prestar atenção que uma coisa que quando eu comecei, eu pesquisei também, quais eram as marcas regionais,
né, que trabalhava nessa pegada. Porque a gente vai para fora, Nordeste, Sudeste, isso é muito comum, né? Você escrever oxente, aquela coisa, né, e tal. É muito comum. E aí eu fui atrás aqui do Norte, né? E é interessante que algumas marcas que estampam a Amazônia, que eu vi na minha pesquisa básica, assim, na internet, né? Não são daqui da Amazônia. Elas estampam a Amazônia, né, aqui, a região norte, mas elas não são daqui. E é o que eu achei interessante, que é uma coisa que eu tenho visto também ao acompanhar esse movimento nortista, né? Que não só surfar numa onda dentro da Amazônia, sabe? Tipo, agora a Amazônia está em alta, vamos todo mundo falar da Amazônia. Mas acaba esquecendo quem são as pessoas que estão na Amazônia, sabe? Que trabalham aqui, que ofertam produtos daqui, entendeu? E aí eu achei bem interessante esse contexto, porque o Boto, eu sou daqui, né? Sou daqui de Rondônia, e levo eu tenho o intuito de levar na comunicação da marca o valor do pertencimento, o valor das nossas origens, das nossas raízes, a importância de nós sermos aqui. É um trabalho um pouco educativo também, no sentido de amar a nossa cidade, amar o nosso estado, amar o local em que eu pertenço, assim, sabe? Eu acho que quando eu conheci teu trabalho, eu já conhecia outros, assim, né? Por exemplo, eu tenho uma camisa... RO não é Rondônia, é da Nair Gugel. Não é Roraima, é Rondônia. RO é Rondônia. RO é Rondônia, não é Roraima. Né? E tem camisas que estampam a bandeira de Rondônia. Sim. Né? Mas eu, como cliente, vou dizer assim, é isso que eu acabei de falar. A tua estampa, a tua malha, sei lá, o teu produto, eu saio com ele, eu me apronto. Me apronto, é bem no norte, eu vou me aprontar. Eu me apronto com essa roupa, né? E falar da Amazônia, por exemplo, estampar uma onça, é muito generalista, né? Um tucano, pô, legal, é bonito, acho legal. Mas isso aqui vai além. Ele vai dentro de uma cidade, ele vai de um povo. Isso é nada, não é essa que tá aqui. Eu tenho uma camisa que eu comprei de você chamada Maceta. Aí tá escrito Maceta e tem um conceito de maceta. Sim. Então isso é mais... vai além do geral. Ele especifica algo assim. Maceta é um dialeto de algum lugar. Né? As pessoas vêm aqui, às vezes, a trabalho, que eu recebo no meu trabalho, pessoas de fora. Não sei o que, maceta. O que é maceta? Maceta aqui é algo muito grande, velho. Maceta. Lá pra você é enorme, alguma coisa assim. Aqui é maceta, né? Então, assim... como eu disse, e de uns tempos para cá, esse dialeto que antes era um lance assim meio de, sei lá, de gente atrasada, digamos assim, o teleso, abestado, égua. Égua, mano. Isso acaba sendo assim uma diversão e é como se fosse a bandeira do teu lugar. Sim. Isso aqui, né? Mas me diz uma coisa, Isabelle, agora sim. Tá, você falou que veio, na época morava em Fortaleza. Como é que é? Tu é daqui, foi pra lá e depois voltou? Como é que é? Eu sou criada aqui, nasci aqui toda a minha vida e fui pra lá pra estudar pra concurso. A minha irmã mora lá, eu sou formada em Direito, e aí trabalhei um tempo aqui e depois fui pra lá pra morar com a minha irmã pra estudar pra concurso. E aí voltei por conta da pandemia, e foi daí que nasceu o Boto. Quando eu voltei, porque na pandemia tudo fechou, concurso zero, e aí eu tive que voltar, e aí eu tive que começar a fazer, assim, foi a mudança de vida, né? De carreira, tudo. E aí eu tive que recomeçar. E você falou que nasceu aqui, né? Isso, daqui. E assim, qual foi assim, o teu reduto? Aonde foi? Qual a tua base aqui em Porto Velho? Eu sou nasci qual a tua turma? Eu nasci no bairro São João Bosco. A galera do Santo Antônio. Então, assim, eu sou da época boa, que a gente saía na rua, brincava na rua de bets. De bets, olha. Brinquei de bets na rua, andei de bicicleta nos bairros, e a gente saía na casa de cada um buscando. Cara, era muito bom. E é tudo na praça do Conjunto Santo Antônio, todo mundo se reunia lá. O pessoal do papagaio na época do... Das lindas.
Lotava de papagaio de Sim, gente, né? eu era dessa época ali. Foi muito pra... Que mal... Você tem quantos anos? Eu tenho 37. Você é meia nova ainda. Então, tu pegou a época ali da Chato. White House? Sim, que mas era ali perto ali do teu reduto, né? eu nunca fui, porque Tu não tinha tinha idade idade. pra Mas a época. minha irmã foi, e eu lembro que a gente sempre passava na frente, mas eu nunca cheguei aí. É um local assim, meio que cultural da Da nossa White, geração, né? sim, com certeza. Quem foi adolescente na época na década de 90 e não foi na White ou na Dimples Tadinho. ou na Metrópolis, né? Metrópolis, Tinha meu Deus, alguns sim. locais icônicos que que são referências, né, Sim. para nossa juventude. E uma coisa que eu percebo, Isabelle, nos movimentos, eu já te vejo, você não é assim, cantora, acho que não, né? Não. Mas eu te vejo muito no meio cultural, Sim. né? Uhum. Não estou dizendo que para estar no meio cultural tem que ser cantor, não é isso. Uhum. Mas eu quero dizer assim, você é artista. Eu te considero artista no sentido da tua obra, né? Legal. Mas eu te vejo em eventos Sim. artísticos, Uhum. no sentido de música, às vezes Sim. cinema, às vezes essas coisas, né? Eu acho que isso te insere dentro da... Quando eu digo eu acho, eu tô falando assim, Percepção, tua minha percepção. percepção é Sim. nesse sentido, né? Isso acaba te inserindo como... É como eu tô falando, você, sei lá, você não pinta, você não canta, mas isso, pra mim, isso é uma arte, o que tu faz. Sim. Tu acaba sendo vista como uma agente cultural que fomenta a nossa cultura através, porque tu valoriza, dentro do teu produto, tu valoriza isso. Sim. Essa questão de mostrar o nosso, ou quer nome mais original, o boto. Isso já é muito nosso, isso, né? E o que você, como que você se vê dentro desse grupo cultural? Assim, você estava na roda literária, sim. Eu te vejo em alguns shows musicais, a gente vive se topando em coisas culturais, né? Como que tu te vê assim dentro dessa questão? Eu acredito, primeiramente, eu tenho que falar que eu acredito muito na cultura como agente de transformação. Eu acredito muito porque eu observo isso dentro do meu meio pessoal e acredito muito desde quando eu comecei a empreender com o Boto. E eu precisava me inserir para conhecer e beber da fonte. Então, assim, eu comecei a conhecer as pessoas que estão em torno disso para poder justamente entender o que leva elas a dedicar o tempo delas e tudo em relação a isso. E sem falar que os compositores, a galera que trabalha com tudo isso, é muito bonito de se ver. Assim, primeiro, o amor que eles sentem. Né? Eu acho muito bacana isso. Porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha noção de muita coisa. Eu não comecei do zero. Então, eu tive que começar a me inserir para entender, entender como, sabe aquela máxima lá do Globo Repórter, né? O que são os beiradeiros? Onde eles estão? O que eles comem? Onde eles vivem? O que eles fazem? É mais ou menos isso. Então, eu precisei me inserir. E para mim foi um modo de aprendizado muito grande. Eu falo que eu não conhecia a minha cidade. Né? Eu moro aqui, nasci aqui, inserida aqui dentro do contexto, mas eu não conhecia muita coisa. E eu pude ver que é uma realidade de muitos que aqui estão. Porque, querendo ou não, felizmente que está crescendo, mas infelizmente porque o mundo da cultura ficou ali era uma bolha. E eu meio que me inseri dentro dessa bolha. Por que eu falo isso? Porque muita coisa eu não conhecia, não sabia que existia. Algumas coisas e outras, assim, porque, enfim, eu nasci aqui. Então, acaba que a gente tem acesso. Mas eu via que por exemplo, muitas atrações de teatro, nunca tinha ouvido falar. Comecei a conhecer o tanto que tinha. O pessoal do cinema também que é fortíssimo, que ganha prêmios lá fora. É de qualidade a situação. E aí eu disse, gente, onde eu estava? Sabe? Então, as músicas que eu fui conhecendo as músicas locais, das pessoas que são daqui também, ou os que vieram de fora, que fizeram morar aqui o coração, né? Fizeram com raízes aqui. Então, hoje eu me vejo como essa ponte.
essa ponte de levar a cultura que é existente aqui, das pessoas que vivem da cultura, para um outro lado. Porque aqui, o que eu acho muito bonito dentro da nossa cidade, nossa realidade, é que nós temos essa vantagem, né, de estar no mundo moderno, digamos assim, tem o barulho da cidade, a bagunça da cidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos a natureza muito ali próxima, né? Então, a gente tem esses dois mundos. Então, assim, acaba que eu falo do beiradeiro e do urbano, e a marca, ela traz essa estética bonita do urbano e fala dessa proposta da natureza, que é da nossa realidade, da nossa cultura. Então, assim, hoje eu me vejo como essa ponte e me vejo como empreendedora cultural mesmo. Eu empreendo através da cultura. Esse é o termo, empreendedora cultural. Isso, Isso é muito cultural. O teu trabalho, eu acho ele muito cultural. Ele não é só empreendedorismo comercial, assim, sei lá, capitalista, não sei dizer. Mas eu vejo ele como uma função cultural muito grande dentro, potencial. Eu acredito muito nisso, assim, porque, por exemplo, quando eu falo de uma das propostas e valores do Boto é a questão da identidade. Tanto que eu falo de identidade beiradeira, né? O quem eu sou, mostrar essa vertente de dentro para fora. Trazer valor começando por mim, como pessoa, como ser humano. Tudo começa por nós, por quem nós somos. Então, quando a gente reverbera isso, a gente reverbera com mais propriedade. Porque daí eu já me aproprio da minha cidade, eu nasci aqui, que faz parte do contexto que eu vivo, que faz parte de quem eu sou. Isso. E eu acredito que você, frequentando, por exemplo, esse meio cultural, isso acaba sendo uma espécie de fonte para as tuas ideias, porque a galera local, artística local, e quando eu falo artística, eu não estou falando só de música, eu sou da área da música. Mas como eu falei, como a gente estava falando de cinema, quando se encontra essa galera em algum evento, eu como músico, tenho ideias para compor. Cara, o fulano tá aqui, o fulano falou comigo, o fulano me deu uma ideia, ele comentou comigo alguma coisa que me deu um start. E eu acho que, como o povo daqui é muito bairrista, no sentido assim de essa coisa, a música regional daqui, ela é bem defensora daqui mesmo, né? Isso. Então, quando você bebe nesse tipo de ambiente, aguça a tua imaginação para você fazer coisas que vão mostrar pertencimento. Com certeza. No meu caso é a música, no seu caso é uma frase. Pô, isso aqui, acho que essa frase vai combinar com o povo daqui, porque o povo da cultura usa muito essa frase, sei lá. Sim, entendeu? É isso mesmo. Eu fui para um show agora do Zé Miguel, que é um artista do Amapá, ele é de Macapá, né? E ele tem um trabalho muito bom. E quando eu cheguei lá, ele tava. A música que eu mais gosto dele chama Pérola Azulada, né? Eu amo você, pérola azulada, minha oca, meu iglu, minha casa. Que música linda, que música linda. E assim como ele, o que eu tô querendo dizer? Existe o Bado, existe uma galera muito boa assim, modéstia à parte, existe eu, né? Eu faço parte também. Com certeza. Nós temos Binho, nós temos muita gente. E muita gente daqui, às vezes, não conhece os produtos daqui. Justamente. Né? E é muito legal quando o nosso produto, quando a nossa história, perdão, quando a nossa história ela é mostrada com qualidade, né? E o teu produto não é a música, o teu produto, no teu caso, é a tua estampa, né? Então, isso eu acho que tanto é que você se destaca na situação. Eu vejo você como um destaque, o Boto, desde o nome eu já acho interessante o seu trabalho, né? Isso já despertou algum tipo de interesse fora de Rondônia, sei lá, alguém te encomendar, pelo fato de ser algo... Porque quando tem Amazônia no meio, eu acho que já, por si só, o pessoal já fica... isso é interessante. Né? Na verdade, desde o começo da marca, porque assim, primeiramente, tem muita gente daqui do nosso estado morando fora do... Foi tu que pensou no Boto? Sim. Assim, sim. Esse nome vai ser o Boto. Tem tudo uma coisa. Eu fui assim. Primeiro vou contar a história do nome. Porque, assim, eu tenho alguns amigos. Na época da pandemia, eu fiz algumas amizades com o pessoal de
fora do estado, né? Uhum. E a gente tinha um grupo no WhatsApp. E a gente conversava muito, porque a pandemia, assim, ninguém podia sair de casa. A rua Aquele era o negócio, WhatsApp. Vou pra rua aí, vai vou pro pra WhatsApp. rua, justamente. E aí a gente fazia videochamada. E era era amigo de Manaus, do sul do país, de Recife e de São Paulo. E a gente se encontrava sempre, tava tanto nos Google Meet da vida, no WhatsApp, tava sempre conversando. Porque cada um contava uma realidade diferente, de estado também diferente, então acaba que era legal. E aí, eu tava já no início da marca, tava assim, querendo colocar já pra frente a ideia, né? Tava saindo do papel, literalmente. Eu tinha conversado com a professora Negogel. E aí eu tava assinando com um nome. Eu tinha alguns nomes em mente, só que assim, aquela coisa. Aí eu fiz uma pergunta pra eles no grupo. Gente, fala aí, dentro dessas 3 palavras, eu não lembro qual foi as Tu 3. deu as opções. Isso. Mas qual é que vocês mais, tipo, lembra direto da região norte, da Amazônia, assim? O que você vai... Aí eles... Foi unânime, o Boto. Porque é por causa da lenda, porque é uma coisa que, né, e que remete a... Porque eu falei assim, uma coisa que lembre a Amazônia sem falar da floresta, tipo assim, esquecendo da Entendi. floresta. Porque a floresta a gente sabe Fica- que é, né? E também, assim, é uma coisa, às vezes é muito clichê, né? Isso, Assim, Amazônia, floresta. isso. A Tudo pessoa bem, já faz parte, faz- normal. mas também tem outras tem coisas outras- que possam pronto, lembrar, né? Tipo Justamente. Eu queria sair dessa isso. parte Do clichê. trivial, né? Isso. E aí eles, na hora, colocaram o Boto, porque que lembra... É dentro- emblemático. É emblemático. bem E emblemático. aí eu falei assim, cara, o Boto. E eu coloquei o Boto, porque não era qualquer Boto. É o Boto. Boto, no sentido assim, o cara. Cara, Entendi. justamente. Olha aí, E tô aí, falando. Que legal. aí ficou o Boto. Que legal. É semelhante a uma história de uma música minha. A música chama A Portoveleira, mas eu não estou apontando. Eu costumo dar esse exemplo. Eu não estou apontando, olha a Portoveleira. Eu estou falando a craseado. Sim, a moda, né? A moda Portoveleira, né? Sim. Ou seja, tem um detalhezinho aí no caso do Boto, né? Uhum. É tipo, o Boto, Boto. é a marca, é o produto, é mais ou menos isso, né? Mas, enfim, a questão lá que eu perguntei, isso já despertou algum mercado, sei lá, diferente pra ti? Na verdade, as pessoas que, como eu falei, muita gente que é de Rondônia mora fora, muita gente. Então, meu produto já foi para vários lugares do país. Gente que quer, tipo, lembrança daqui, original, digamos assim, né? E aí já fui até para fora também, Portugal, já fui para Suíça, Estados Unidos, para tu ver que o rondoniense está no mundo todo. Então, assim, é bem bacana isso, porque, primeiro, mostra que a proposta da marca está chegando no seu, de fato, aquilo que foi criada para ser, né? As pessoas estão se identificando com a proposta da marca. E é aquele negócio, né? Tem uma frase que eu acho bem bacana, que fala assim, que o rio, por mais distante que ele vá, ele nunca se esquece da sua origem. Né? Então, assim, as pessoas que, por mais que vá para vários lugares diferentes, para os Estados Unidos, para Portugal da vida, fora do Brasil até, nunca se esquece da sua origem. E isso é muito bacana. A proposta do Boto é justamente para valorizar, para as pessoas não esquecerem de quem elas são, de onde elas vieram. Então, assim, quando eu vejo alguém de Florianópolis, agora eu vou até entregar um produto lá pessoalmente para uma menina lá de Florianópolis, que eu tô indo para Floripa no final do mês. Que legal. E aí eu vou entregar para ela, cara, quando eu conheci tua marca, traz para mim. Ela falou, tu tá onde? Aí ela me deu o CEP, eu tô indo para Floripa. Aí eu vou entregar para ela pessoalmente. Ela é daqui, que tá morando lá, fez concurso, foi para lá. Então, assim, é bem bacana. Ela traz açaí, traz não sei o quê, traz tambaqui, legal, né? Porque ela, sabe, remete, né? Então é uma maneira de a pessoa vestir e ter orgulho. Isso é verdade. E assim, Isabelle, me diz uma coisa. Você é uma mulher empreendedora, né? Você é uma menina nova, você tem um futuro brilhante, pelo que eu vejo dentro do seu ramo. Você é caprichosa, você não quer mostrar qualquer coisa, enfim, você se dedica à qualidade. Sim. Eu já percebi isso. Enquanto mulher empreendedora, isso é algum desafio? Você ser mulher no mundo empreendedor? Ou não, Silvio? Para mim, eu nunca tive problema, sei lá. Acho que o empreendedor em si, ele tem desafios.
Isso é fato. Sendo homem, sendo mulher. homem, sendo mulher, isso é fato. Eu, na verdade, eu não sei se foi o período em que eu comecei, porque está tendo essa questão da valorização maior, né, do empreendedorismo feminino. Então, eu tive muita ajuda. Eu não tive uma dificuldade por ser mulher em si. Muito pelo contrário. Eu comecei num meio que foi de startups. Porque quando eu comecei a marca, já iniciei com o Boto, com as camisetas regionais, já com esse diferencial, a minha primeira fonte de conhecimento foi pelas startups, que eu comecei dentro da SEDEC, né, que tem um movimento lá, e aí eu fiz uma aceleração e uma incubação de negócio. Dentro desse meio é massivamente masculino. E eu era o único produto tradicional, porque eu tinha produtos, né? E a grande maioria era, como é que fala? Aplicativo, essas coisas, era né? no meio digital, né? Mas o fomento que estava dando era justamente para iniciar, era um caminho empreendedor que todo mundo deveria fazer. E aí, dentro desse meio, como eu era a única mulher, né? No primeiro edital, eu era a única mulher. Então, assim, eu fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. Era a única mulher. Caramba. E aí, dentro dos que estavam participando do edital, né? Então, eu fiz a incubação e a aceleração. Foram 8 meses. Então, assim, o meio, assim, muito masculino, mas muito à vontade. Porque eu fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. Pela minha dificuldade de nunca ter empreendido também. Então, eles tiveram muita paciência. Porque, querendo ou não, a gente acha que é uma realidade totalmente diferente. Empreender e sair do funcionalismo público. São duas mentalidades muito diferentes. Então, eu tive que ter essa... É verdade, eu sei o que é isso. Até porque eu sou funcionário público. É diferente, não? Às vezes eu penso assim, dá esse passo, mas aí tu fica ligado na questão da estabilidade. Sim. Isso te prende muito, né? E aí então, eu fui muito bem acolhida por esses meios, assim, sabe? Então, assim, a minha dificuldade foi dentro de conhecimento, porque eu não tinha, então eu tive que buscar, mas faz parte, né? Conhecimento sobre negócio. Sobre o negócio, sobre como me posicionar. Sobre o comércio. Sobre o comércio. Isso, vendas, precificação de produto. Como é que funciona mesmo o dia a dia. Então, eu me conectei muito com mulheres, aí eu já fui atrás das conexões, da importância das conexões, né? Me conectei... Network, né? Isso, com mulheres empreendedoras. Aí já conheci SEMEC, já conheci a CEP, que são associações que trabalham, né, dentro desse meio comercial, né, que tem um braço feminino. Então, assim, o empreendedorismo feminino, quando eu cheguei, já estava bem ativo, já estava bem fomentado. Então, não tive uma dificuldade nesse sentido, por ser mulher. Muito pelo contrário. Eu peguei um meio já muito bem... Claro, estava algumas coisas estruturando, mas já existia. Aí as pessoas que vieram antes de mim que tiveram uma dificuldade um pouco maior em relação a outras situações. Mas eu, em si, nessa viés, eu não tive, graças a Deus. Eu acho assim que a tua... É tudo... Sei lá, cara, tudo acho que é encaminhado pelo destino. Porque, é como eu falei, de uns tempos pra cá, essa sensação esse sentimento de pertencimento, ele tem sido muito aguçado no povo, né? Uhum. E o teu produto, ele vem nessa leva. Aí é como se fosse, eu tenho orgulho de dizer que eu sou beiradeiro, né? Aí, ou que eu sou do norte, qualquer coisa assim. Eu tenho esse orgulho. Aí vem um produto que me permite estampar isso. Revestir a causa, literalmente. Como se fosse a minha armadura, ó, aqui, ó. Agora eu estou estampando isso, né? E são coisas. Uma vez eu vi uma camisa, e a gente pensa que não, mas as mensagens estampadas, elas falam muita coisa, elas causam identificação, independente de quem lê. Uma vez eu vi uma estampa, ela falava assim: eu gostaria de ser pobre um dia. Tava desse jeito, não sei se você já viu essa. Aí virava atrás, porque todo dia tá complicado. Bem interessante. Como é interessante a comunicação da estampa de uma roupa, Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, eu acho que se você chegou num ponto que, se você fizer
Agora tem uma ideia, né? Dá, por favor. Você estampar um boto, você já tá nesse nível. A gente já sabe que é um produto teu. Não precisa ter uma frase mais. Legal, né? legal. Eu vejo uma coisa que eu olho aqui nas tuas roupas. Eu já procuro assim, tipo assim, se for original, eu penso isso. A dela tem um Negocinho tem um dele. negocinho aqui atrás, uma etiquetinha mostrando, pintadinha aqui, Sim. né? Então, a gente, quando a gente confia, cara, na marca, né? A gente muitas vezes não quer nem saber do preço. Um dia desse eu estava falando isso sobre um estabelecimento comercial. Eu estava falando isso. Cara, quando você gosta do atendimento, você volta. Sim. Pode não ser o mais barato, mas você volta. Uhum. Porque você gostou do atendimento, você foi bem tratado. A mesma coisa é um produto, né? Você falou ainda há pouco algo sobre preço, né? Eu não sei, eu não sei o que é caro, o que não é. Mas para mim o preço é muito acessível, né? E me permite me dar essa vaidade de estampar algo meu. Sim. Né? Tem gente que não tá nem aí para essa coisa de eu sou daqui, mas eu tenho esse pertencimento, né? E é interessante essa questão de agregar valor. Por isso que eu trabalho, a intenção da marca é poder trazer cada vez mais valor. Porque quando isso que você acabou de falar de, eu gostei, me identifiquei, já gerou essa conexão, então eu já vou comprar, eu quero para mim. Então, assim, eu quero poder cada vez mais fazer essa identificação com as pessoas, trazer esse sentimento, sabe? Dizer, caraca, é isso. Quando eu coloco uma seta na camiseta, ou quando eu coloco a estrada de ferro, de causar um sentimento quando as pessoas Até olham, nostálgico, né? Isso, porque uma vez eu tava lendo a história da própria camiseta em si, né? Que foi um ato de revolução na época mais antiga, não vou saber as datas direito, mas a camiseta em si, estampar algo na camiseta, foi uma revolução dentro da moda. E quem não lembra daquelas camisetas que estampava as bandas de rock, aquela coisa toda? Então, assim, há uma comunicação, há algo que você reverbera quando você coloca na camiseta. É como se fosse uma função social, né? Você, de repente, o que está escrito na sua camisa revela politicamente qual é a sua tendência. Sim, né? sim. Então, assim... É uma expressão, né? É uma expressão, exatamente. E quem que é? Agora, é uma pergunta típica de início, eu estou fazendo essa pergunta agora. Mas quem que é a Isabelle, no sentido assim, como você se define? Sim. Uma mulher que luta, uma mulher guerreira, enfim. Define para mim a Isabelle. Bom, eu começo pelo meu nome, né? Meu nome é Isabelle Fernandes Morgado. Eu faço questão de reiterar o meu nome, que mostra muito quem eu sou, falo da minha família, das minhas origens. Sou beiradeira, sou raiz aqui de Porto Velho, Rondônia, sou a do meio da família Morgado. E esse sobrenome é do meu pai. Não, mas é origem. Português. Português? Isso, é português. E é interessante porque o Morgado está inserido tanto no contexto popular, porque tem aquele cansado, aquela coisa, justamente. E tem também o conceito dentro do dicionário, é uma ideia, né? Para a camisa já, né? Um duplo sentido. O filho, que é o filho único, né? O filho primogênito, na verdade, perdão. E é interessante que, enfim, continuando. Eu sempre que eu gosto de trazer muito o contexto da minha família, que é o que mostra quem eu sou. Então, eu posso dizer que eu sou do meio da família Morgado, sou cristã, sou católica, sou muito inserida dentro desse meio, dentro da igreja, e gosto muito disso. Gosto muito de conversar, sou aquela pessoa que faz amizade na fila do banco. Eu sou muito assim, comunicativa, gosto de me expressar, gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de conhecer pessoas diferentes, gosto de me comunicar, gosto de conversar, eu gosto de estar no meio das pessoas. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu faço alguma coisa, eu mergulho. Entendi. De cara mesmo. Quando resolve fazer, você vai querer fazer isso, mesmo. Bem eu feito. determino, sou pessoa determinada nesse sentido.
sou muito amiga, sou leal às minhas amizades. Conheço muita gente, mas são poucas as que são do meu ciclo, né? De confiança. Porque, assim, a gente acaba falando com muita gente, né? E aí acaba que conhece muita gente, aquela coisa toda. E para confiar, para aquela pessoa, assim, eu sou muito fiel às minhas amizades. Sou muito leal às minhas amizades, as pessoas que estão comigo desde sempre. Até porque você ser conhecido, isso é um ditado, eu nunca esqueço disso. Uma vez um tio meu falou pro meu pai. Você ser conhecido é uma coisa, você ser querido é outra. Isso. Então nem todo mundo gosta de você. Isso, então é você verdade. tem que ter um filtro. A gente tem que ter justamente. Para quem você abre suas ideias, para quem, enfim. Isso é real. Isso é real. E não é porque é ser humano. Ninguém sabe o né, que tá no coração. Eu gosto de dizer também que eu sou uma pessoa muito alegre. A palavra que sempre está no meu meio, que é a alegria do Senhor é a minha força. E de fato, você sempre vai me ver sorrindo. Não porque eu sou o bobo da corte ou algo do tipo, eu sempre explico porque isso. Porque você é feliz. Porque, de fato, eu tenho algo dentro do meu coração que aquece, que me faz transbordar isso. Então, assim, eu gosto de comunicar essa alegria, essa vontade de viver, de olhar que, pô, tem esperança, tanto que eu falo que quando eu comecei com o Boto, a intenção era trabalhar com as pessoas, fazer com que elas se sintam pertencentes. Porque eu acredito muito que quem, por exemplo, tá na Amazônia, quem destrói a Amazônia é o ser humano, mas também quem cuida e quem faz as pessoas, são as pessoas. Então, existe esse lado ruim? Existe, mas também existe o lado bom e a gente tem que acreditar, tem que ter esperança. Então, eu acredito muito no ser humano. E eu gosto de reverberar isso, né? Existe um lado ruim, infelizmente, existe. A gente não pode, né? Mas também o mal existe, fato, né? Isso. Mas são as pessoas que, quando eu olho para histórias de pessoas que cuidam, que deixam de muita coisa da sua vida para... Eu falo assim porque dentro desse meio, tanto da igreja quanto agora com empreendendo, eu conheci muitas pessoas que se dedicam, sabe, pela cidade, que gostam mesmo de ajudar e que aí, tipo, vale a pena confiar no ser humano ainda, né? Dá para se dedicar a isso. Então, eu acredito muito nisso, tanto que eu quis poder colocar nas estampas aquilo que para nós é comum e fazer disso algo extraordinário, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente come, aquilo que a gente está no nosso dia a dia, que é do contexto das pessoas, né? Homenagear as pessoas. É interessante, Isabela, porque agora, com essa fala sua, eu arrematei aqui na minha mente. Você não faz por comércio, você faz porque você gosta. Sim. E isso faz muita diferença quando a gente percebe isso, né? Você é uma empreendedora, como você falou, eu achei muito legal. Você é empreendedora cultural que realmente gosta de ser daqui. Uhum. Você gosta de ter isso para contar, né? De você ser do norte, ser de Rondônia. E isso faz muita diferença no capricho com que você conduz o seu negócio. Uhum. Né? Isso te dá essência, isso te dá originalidade e te dá uma possibilidade de enxergar as tuas ideias, de pensar o teu trabalho de uma maneira, às vezes, muito que só você vai pensar daquele jeito. Né? Porque quando você está inserida no meio cultural, você tem percepções que só você vai ter. Você não está fazendo uma cópia de alguma coisa que você viu. Tem coisas que vai despertar do seu olhar alguma coisa que, cara, isso aqui vai ficar legal na minha camisa. E é só você que vai ter essa percepção. Justamente. Você não viu alguém fazendo. É pitoresco, porque você está ali no meio, você está vivendo aquilo, você está vivendo a cena. Isso aqui fica legal. Você escuta uma música, uma poesia local. Cara, isso aqui, né? Uhum. Então, isso é muito interessante. Isabela, chegando ao final, eu queria que você fique à vontade para falar aonde que as pessoas podem encontrar o seu produto,
redes sociais, como faz para adquirir, enfim. Sim. Fique à vontade para falar, fazer o seu mexão. merchan. Também, isso que eu ia falar. Gente, então, ó, o Boto Morgado, marca de produtos regionais, que valoriza a nossa identidade, a nossa cultura. Nós hoje não temos loja física. Eu sempre falo isso porque acaba que as pessoas procuram endereço, aquela coisa toda. Então, nossa loja é 100% online. Só que estamos sempre presentes nas exposições, quando existem algumas feiras e tudo mais, a gente sempre expõe dentro das nossas vitrines. Então, acompanhe a nossa página na rede social, @obotomorgado, no Instagram. E aí você vai conseguir encontrar os nossos produtos. E lá você vai ver aonde nós vamos estar expondo no mês. Sempre tem uma agenda no mês. E aí a gente vai colocando, ó, então agora eu vou ter... Agenda de shows. Agenda de shows. É quase isso, né? É isso, cada um na sua, né? Fazendo um show, literalmente, mostrando as camisetas. Mostrar o seu trabalho. Agora, em outubro, vai ter a base aérea, tá na base aérea dia 19, dia 22 a 24 tem a Expo Turismo, que é muito bacana falar sobre SESI, isso. né? Isso, porque é uma valorização do nosso turismo, né? Aquilo que nós temos de mais valor. Isso. Inclusive, queria mandar um abraço pro superintendente Gilvan, que é meu amigo. Olha aí. Ano passado, eu toquei, eu fui convidado, eu estava na programação da Expo Turismo. E agora, muito bem lembrado, você falou, vai ser que dia? De 21 a 24, se eu não me engano. De 21 a 24. É 22 a 24, né? Pode... De outubro, isso. Pode dar uma olhada aí, se você tiver. É 22 a 24. Isso, vai ser no SESI, tá, pessoal? E é um momento muito importante para você conhecer produtos nossos, sim, artistas nossos. Eu creio que vai ter alguma programação musical lá no sim. passado, teve, né? Foi eu. E, Isabelle, eu queria te agradecer, cara. Eu queria te dizer que para mim é uma alegria, uma satisfação ter você aqui, uma mulher empoderada, como dizem, né? Empreendedora, sim, dona de uma marca que eu acho muito linda, né? Não desfaço aqui de professora Anaí Gurgel, de outros produtos, não, né? Mas o que, de alguma forma, chegou a mim, né? No momento em que eu vi alguém vestindo e falei, cara, eu gostei disso, eu achei diferente, e fui atrás, né? Então, assim, é uma satisfação, cara, ter você aqui mostrando um produto de alta qualidade, um produto que nos eleva enquanto agentes amazônidas, né? Eu tenho muito orgulho dessa questão de poder dizer que eu sou um artista amazônida. E você, estando aqui comigo, falando da sua história, sim, dispensando um pouco do seu tempo para estar aqui no Pode Blá, falando de você enquanto empreendedora, enquanto mulher, né? Isso é muito importante também. A questão desse empoderamento feminino, a mulher à frente dos negócios, isso eu acho assim, muito bacana, cara, tá bom? Então eu quero te agradecer. Espero que você tenha curtido aqui. Eu agradeço demais. Silvinho, tu é trilha sonora de todos os meus, de muitos dos meus vídeos lá do Boto, em relação às camisetas, quando eu mostro, tanto no Stories quanto no feed. Eu faço questão também de colocar as músicas locais. Eu sempre coloco as tuas músicas também nos meus videozinhos com as camisetas. Eu faço questão de marcar porque é uma valorização, né? De ser trilha sonora daqui, vamos dizer, daqui. Vamos ter essa valorização. Agradeço muito o convite. Agradeço mesmo de coração. Agradeço pelo presente. Sim. Mais uma vez, olha aqui, mostra aqui, João. Made in PVH, olha aí, ó. Isso, Made in PVH. Isso foi um presente que eu ganhei da minha amiga Isabelle Morgado agora, que é a proprietária da marca O Boto. O Boto, tipo o cara, né? O Boto. É isso mesmo. Muito obrigada mesmo, Silvinho. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Valeu. Então, pessoal, você que curtiu hoje o Pode Blá, foi um bate-papo muito bacana, né? E eu tenho certeza que você vai procurar o produto do Boto, né? O Boto Morgado agora. O Boto Morgado. Tá bom? Mas antes de finalizar, pessoal, eu queria falar aqui, mais uma vez, do nosso patrocinador oficial da Penseis Marketing, que é uma empresa de marketing, na qual... Agora eu vou fazer que nem o Boto. A empresa, não é qualquer empresa, né? A Penseis Marketing, ela vai elevar o patamar do seu produto se você procurar eles para divulgar a sua marca, tá bom? Com qualidade, responsabilidade, não só para Rondônia, não só para o norte, não só para o Brasil,
até para o mundo todo, você vai ter o seu produto difundido aí de uma forma muito caprichosa, tá bom? Então procura o pessoal da Penseis Marketing, vai nas redes sociais, @Penseis Marketing, e você vai ter acesso ao conteúdo, a produções que já foram feitas, e eu tenho certeza que você vai gostar da Penseis Marketing, tá bom, pessoal? Eu queria aqui te agradecer, então, o Pod Blazeiro, que curtiu mais um episódio do nosso Pod Blá. Hoje, como eu falei, foi com a minha amiga Isabelle Morgado. Vai lá, curte, se inscreve, comenta, também dá uma força muito bacana. E comenta agora não é o comentário do YouTube, comenta com os amigos, né? Divulga, pessoal. Por quê? Porque o Pod Blá é isso. Fomenta a nossa arte, a nossa cultura, a quem de alguma forma, né, faz a nossa cultura estar sempre acontecendo e em movimento, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Isabelle. Obrigada. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Tchau, gente.